Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma edição das Header Executive Talks. Hoje temos connosco o Rui Nascimento Alves, que vem falar-nos dos desafios de um expatriado. Muitas vezes as pessoas querem ter uma carreira internacional, mas não têm bem a noção do que é que isso implica, de quais são os pontos positivos, os pontos negativos. Convidámos o Rui para vir falar hoje connosco. Eu não o vou apresentar, ele já se vai apresentar, mas o Rui não só geriu muitos expatriados, como também foi ele próprio um expatriado várias vezes. Portanto, vamos aprender um pouco com quem sabe. Rui, muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado pelo convite, Pedro. Obrigado. Muito obrigado. Rui, se calhar eu ia pedir-te para me fazeres aqui um bocadinho um resumo aqui da tua carreira. Quem é o Rui Nascimento Alves? Onde é que andou? O que é que andou a fazer? Bom, eu tenho, sobretudo, trabalhado nos últimos quase 30 anos, não devia dizer isto, em recursos humanos, em gestão de pessoas, em organizações. Grande parte dessa experiência em multinacionais e em multinacionais que me permitiram ter uma carreira internacional, não só como dizias e bem, digamos, como expatriado, em algumas situações, em algumas oportunidades, mas também a gerir equipas em contexto internacional e a trabalhar a partir de Portugal, e não só, para mercados internacionais, mercados europeus. E, portanto, desde a experiência que tive na Novartis e, em particular, depois na Johnson & Johnson, que foi maior, tive, de facto, muito trabalho. Acho que faz parte da minha história de vida ter essa experiência, não é? Ter essa experiência que, para mim, foi fantástica, não é? Portanto, eu sou de alguma forma, viciado nesse tipo de contexto, de ambientes, trabalhar com equipas multiculturais, em contextos diferentes. E isso é muito interessante, não é? Porque traz a qualquer profissional uma experiência de vida e profissional muito, muito grande, não é? Ok. Antes de entrarmos muito aí por dentro dos processos de expatriação, eu queria tentar só perceber, trabalhaste a maior parte da tua carreira, dos 30 anos, uma grande parte deles, quantos é que foram na farmacêutica? 20 anos. 20 anos na farmacêutica, e depois o resto estás atualmente no Banco de Portugal. Sim, mas antes da experiência farmacêutica estive no setor de tecnologias e em consultoria, não é? Okay. E na consultoria era eu muito jovem, 23 anos, tive logo a minha primeira experiência, como muitos colegas nossos, enfim, eventualmente, em consultoria, consultor, expatriado em Angola, onde estive 4 anos. Isto, claro, numa fase de Angola, enfim, em 94 e 98, em que não havia e-mail, não havia internet, não havia telemóveis, e Angola estava em guerra, não é? Portanto, basicamente a vida e o trabalho era em Luanda. Ainda fiz algumas incursões aventureiras fora de Luanda, mas essa foi a minha primeira experiência como expatriado. Também muito puxada por um amor próprio. Enfim, eu nasci em Angola e, portanto, tinha essa ambição e esse sonho de voltar a Angola. Essa foi a minha primeira experiência como expatriado e foi dura também, porque sofri algumas maleitas, algumas doenças, não só paludismo, mas hepatite e este tipo de coisas que se apanha nos trópicos, e não só, mas nos trópicos mais. E, portanto, aí foi um contexto de trabalho muito interessante, obviamente trabalhando no setor petrolífero, sobretudo, a desenvolver e a desenvolver todo o sistema integrado de gestão de recursos humanos de uma grande petrolífera, enfim, Sonangol, que é a principal empresa angolana, mas também a desenvolver a equipa que depois ficaria encarregue de desenvolver todo o sistema do Grupo Sonangol. Portanto, essa foi a minha primeira experiência. Depois, mais tarde, enfim, como digo, no setor farmacêutico e de saúde, de uma forma geral, na Novartis, na Johnson, sempre trabalhei muito com equipas internacionais, a partir de Portugal. E, em particular, na Johnson, tive 2 experiências de expatriação eu próprio, enfim, para além, como dizias, de gerir expatriados, não é? De A a Z. Eu próprio tive essa experiência, passei 2 anos nos Estados Unidos e, portanto, com o objetivo de ir desenvolver um projeto e voltar, e assim fiz. E nos anos mais recentes, como commuter, já podemos falar um bocadinho sobre isso daqui a pouco, mas a trabalhar em Madrid. Portanto, indo e vindo, que é também uma forma de expatriação. Portanto, essas são as minhas 3 experiências em fases muito distintas da minha vida, envolvendo família, em particular o projeto dos Estados Unidos. Na primeira experiência em Angola era solteiro,
depois casei e, obviamente, a minha família foi comigo para os Estados Unidos, onde estive 2 anos, e mais recentemente a experiência de Madrid, não, eu ia e vinha, tinha um apartamento em Madrid, ia e vinha, tinha a família cá, e portanto ia e vinha todas as semanas, não é? Eu e dezenas de portugueses que estão hoje, e já há muito tempo, mas estão num mesmo regime de comutação, de commuter, não é? De um país para o outro, que é comum não só em Portugal e Espanha, mas entre outros países. Pronto, essas são as minhas É tão comum experiências. que eu também durante um ano também o fiz. Sim. Semana sim, semana não. Eu estava a ir também para Madrid, ficava no hotel, não tinha um apartamento, ficava no hotel. Sei exatamente o que é essa parte. Sim. Ser expatriado em Angola, nos anos 90, ser expatriado nos Estados Unidos ou ser expatriado em Madrid, completamente diferente. Completamente diferente. Totalmente. E também, se calhar vamos começar, como é que é ser expatriado em África? O que é que as pessoas... Imagina que eu estava, naturalmente, dos anos 90 para hoje, a realidade é muito diferente, mas tu terás também essa noção das diferenças. Sim. Um expatriado para Angola ou para a África em geral, que desafios é que as pessoas muitas vezes vão ter que não têm consciência que irão ter? Sim. Eu acho que há muitos desafios, Pedro, que advêm dos preconceitos que nós temos quando enfrentamos e quando vivemos uma experiência de expatriação. O principal preconceito, eu diria, e em particular com a África, dada a nossa ligação com os PALOP, ligação histórica, é de que nós íamos para ensinar. E a verdade é que fomos para ensinar e para aprender. Nós aprendemos e ensinamos todos os dias com toda a gente, não é? E, portanto, os desafios advêm de alguém que se quer manter firme nesta posição. Quem se mantém firme nesta posição e não flexibiliza o seu mindset, não quer conhecer mais da cultura, não se quer eventualmente embrenhar mais, enfim, na cultura de uma forma geral de um país, quer profissional, enfim, sobretudo a cultura profissional é feita de cultura nacional, não é? Portanto, quem não quer abraçar esse desafio de conhecer melhor está sempre naquela posição de cátedra de que eu venho ensinar. Não. E, portanto, o principal desafio muitas vezes é esse. Obviamente que não é tanto o calor, as características da organização, maior ou menor, da forma de trabalho num país destes, não é? Porque são diferentes, não é? E, portanto, acaba por ser uma experiência muito interessante, mas desafiante nesse sentido. Portanto, e isso é válido em Angola, nos Estados Unidos, em qualquer país, não é? Trabalhar com equipas multiculturais, de uma cultura diferente da nossa, temos que ter um perfil próprio para isso. Eu diria até que o perfil de expatriado é um perfil específico. Nem todas as pessoas conseguem ser expatriadas, eu diria. Queres referir-me a alguns? Agora falando de uma forma mais geral, já vamos aos Estados Unidos, de uma forma mais genérica, uma vez que tocaste no tema e uma vez que isto é uma conversa sem guião e, portanto, que nós estamos aqui numa ótica, tudo aquilo que tu me disseres pode-se virar contra ti. Qual é o perfil do expatriado? Naturalmente que eu faço recrutamento, eu sei, mas quero ouvir da tua experiência. Qual é o perfil do expatriado? Que características é que uma pessoa, quando estás a fazer uma entrevista, seja um colega, seja uma pessoa externa à empresa, e que precisas perceber, esta pessoa tem perfil de expatriado ou não tem perfil de expatriado? Do que é que estás à procura? Sim. Sabes, mais do que conhecimentos e capacidades, eu procuro atitudes, não é? Eu também recruto e obviamente que lembro-me agora de um processo de expatriação que fiz de alguém que foi da Alemanha para a Índia, um líder de uma fábrica, não é? E foi muito interessante. Mas voltando à pergunta, as atitudes são fundamentais, não é? E as atitudes, começando naquela que eu dizia, que eu referi há pouco, essa capacidade de flexibilidade, não é? De perceber adaptação, flexibilidade cognitiva, adaptabilidade, não é? Capacidade de resiliência para poder enfrentar múltiplos desafios que nunca teve. Muitos destes desafios são ampliados se a família for atrás. E, portanto, isso acaba por ser... Eu tenho que me gerir a mim próprio, a experiência é nova para mim, e eu estou-me a adaptar a uma nova realidade, mas eu tenho que gerir a mim próprio, enquanto expatriado, e a minha família, dar apoio, porque para eles também será igualmente novo. Portanto, essa capacidade de resiliência é fundamental, eu diria. Estes são aspectos críticos, não é? A capacidade de trabalhar em equipa, obviamente, e de ir gradualmente adaptando-se a novas formas de trabalho, novas formas de fazer as coisas e de relacionarmos com as pessoas, não é? É claro que há culturas que são mais abertas a isso do que outras.
Se calhar uma cultura angolana recebe-nos melhor do que uma cultura americana. Se calhar o que eu estou a dizer é polémico, e, quer dizer, há exceções, obviamente, como tudo na vida. Mas muitas vezes eu diria que há aspectos que são fundamentais para uma expatriação ter sucesso, e claramente o perfil, para não falar noutros já, lá iremos, é fundamental. O perfil é fundamental, não é? Exatamente. Alguma vez costuma-se dizer quase tão importante como entrevistar o potencial expatriado é entrevistar o cônjuge. Sim. Porque muitas vezes isso era aquilo que tu dizias. Eu conheço alguns casos de pessoas que até se deram bem, mas as famílias depois não se adaptaram. E as famílias tiveram de voltar para trás. E quando a família volta para trás, isso levanta problemas acrescidos. Sim. Há uma teoria que diz que uma relação, se a expatriação envolver a família, quando digo família, mulher, marido, o que quer que seja, filhos, há uma teoria que diz, uma teoria não sei bem fundamentada em quê, mas que diz que quando uma relação está boa numa expatriação, fica mais reforçada, quando está má, parte. Dados os desafios, não é? Porque muitos casais, obviamente, mais a mais nos dias que correm, têm os dois uma profissão, têm os dois uma carreira, e alguém tem necessariamente que abdicar dessa carreira. Se esse abdicar é pacífico, e sim, abdico eu ou tu, e este é um projeto a dois, mas eu abdico para estar com os meus filhos, se for uma situação mais complexa de expatriação com família e filhos, se isso for bem coordenado, bem alinhado, as coisas correm bem. Se houver um ressentimento pelo impacto que, ao abdicares, ou eu abdicar, isso vai trazer um prejuízo, qualquer que seja, emocional, de carreira, para mim, se eu não estiver confortável com isso, isso vai voltar à frente, vai voltar mais à frente, não é? Porque de facto, deve ser um projeto a dois, não é? E quando não é um projeto a dois, falha perante adversidades que surjam, não é? E, portanto, há, de facto, uma das razões, há razões para o sucesso e para o insucesso, mas a principal razão de insucesso é essa. É, de facto, de haver uma relação que não está bem, que piora no contexto de expatriação, e depois tem que haver uma repatriação. E, de facto, falhamos aí. As empresas que fazem isto bem, e eu considero que trabalhei, em particular, em empresas que têm essa preocupação, pensam nestes aspectos também. Ou seja, nós, profissionais de recursos humanos, enquanto gestores de um processo de expatriação, temos que pensar necessariamente nestes aspectos, não é? E, portanto, o processo de expatriação é um processo de 360, ou seja, começa bastante tempo antes, deve ser acompanhado durante e depois e posteriormente, não é? Pronto. O posteriormente, já lá vamos mais à frente, sim. Que é um tema também muito sensível, que as pessoas às vezes se esquecem quando estão a avaliar um processo destes. Antes de lá irmos, sim. Eu queria fazer-te outra pergunta, ainda só para fechar o tema África. Sim, voltamos. Sim. Cada pessoa tem o seu perfil, e há pessoas que se encaixam numa realidade, não se encaixam noutra, às vezes numa cultura, no mesmo país, quanto mais para mudar de país. Todos nós temos um equilíbrio entre o racional e o emocional. Há pessoas que têm este equilíbrio bastante bem balanceado, há outros que pendem muito mais para o racional, outros para o emocional. Consegues mais ou menos antecipar, ok, eu estou a perguntar isto porque muitas das oportunidades, se calhar 40% ou 50% dos portugueses que vão trabalhar noutros para fora, muitos deles vão para a África, para Angola, Moçambique, para os Palop, portanto, e acaba por ser uma percentagem grande de pessoas que vai para estes países. A pergunta é, há um perfil que tenhas conseguido identificar que se pode dar melhor ou pior em contexto africano? Claramente, e baseado na experiência que eu tenho, pessoas com maior capacidade de relacionamento e de interação com os outros, claramente têm mais... Porque essa é a matriz cultural do país, dos países africanos, de uma forma geral. Eventualmente, embora os países muçulmanos sejam ligeiramente diferentes, mas países da África lusófona, claramente. Portanto, e eu tive colegas que claro, eu era um deles, eu estava mais nesse lado de sair, enfim, tinha 23, 24, 25 anos, obviamente, era consultor, mas tinha a minha vida pessoal e optei mais pelas minhas características, sou mais relacionável do que outros colegas que
que eu tive nesse período, 4 anos em Angola naquela altura já era bastante, e que pela sua natureza fechavam-se em casa, não se relacionavam com ninguém, e, portanto os fins de semana eram fechados em casa, saíam para ir jantar ou para almoçar e pouco mais. Isso foi penoso para eles, eu acho que foi penoso para eles. Do meu lado eu diverti-me imenso. Eu conheço 2 tipos de pessoas que tiveram expatriados em África ou em Angola. Vamos falar de Angola especificamente, porque a África lusófona não é toda igual. Não é toda igual. Cabo Verde e Angola são 2 realidades completamente distintas. Mas vamos focar em Angola. Eu conheço 2 tipos de pessoas que tiveram expatriados em Angola. Os que odiaram e os que amaram. No meio, não há nada no meio. Não há aquela pessoa que tenha... Ou a pessoa se encaixou ali e aproveitou e foi fantástico. Ou a pessoa não se encaixou ali e foi horrível. Exatamente. E eu tive alguns colegas assim, de facto, em que para eles, quer dizer, era uma questão de ganhar dinheiro e ter esse rendimento. Agora, quer dizer, a vida só... Num contexto daqueles, alguns deles, estou-me a lembrar, não vou citar nomes, mas alguns deles com família cá, e já família, mulher e filho, estar lá de forma penosa só para ter enfim, não foi a melhor experiência, certamente, de vida e de expatriação para eles. Mas tens toda a razão, Pedro. Normalmente é um processo de extremos, não é? E quem não gosta acaba por vir embora mais cedo, faz, digamos, períodos mais curtos. Quem ama fica, acaba por ficar, decidem ficar e adaptam-se, muitos deles. E os que não ficam e regressam, ficam sempre com aquele bichinho. Que é o meu caso. Que é o meu caso. Fui tão feliz lá, não me importava de voltar. Sim. E eu confesso, enfim, isto é pessoal, mas confesso que tive pena de voltar. Voltei porque me sentia já intelectualmente cansado, ao fim de 4 anos, enfim, como digo, não havia internet, não havia telemóveis, país em guerra, portanto, ao fim de 4 anos já naquele contexto cansava, de facto, e surgiu uma oportunidade na mesma empresa de consultoria para voltar para Portugal, para ir liderar um mercado do Norte. E, portanto, mas tive pena, hoje voltaria amanhã para um novo projeto. Tive um convite há uns anos para ir, e já tinha família, já tinha crianças e, de facto, preferi não ir ainda, porque eles eram muito pequeninos e acho que fiz bem. Ok. Depois, estiveste nos Estados Unidos. Sim, entretanto... Muitos anos depois. Quantos anos depois? Meu Deus, 94 para 2011, não é? 2011. Portanto, são muitas 17 anos depois. 17 anos depois. 17, portanto, uma grande diferença, não é? O processo... eu queria mencionar isto porque, para mim, na experiência que tenho, qualquer processo de expatriação ou de gestão de uma carreira internacional deve ter uma estratégia. Vamos falar do que é suposto acontecer, porque eu vi muitas situações em que isso não aconteceu. Portanto, uma experiência de expatriação em contexto executivo ou corporativo, melhor dizendo, que não seja uma aventura pessoal, não é? Ou seja, eu posso estar numa organização que tem essa perspectiva, tem escritórios, enfim, pode ser mais pequena, pode ser maior, e eu posso dizer, não, eu agora estou em Portugal, mas quero ir para a Bélgica. Isso é uma vertente, não é? Eu vou, não é? Eu vou e a empresa poderá ou não facilitar-me e ter essa possibilidade, haver um match entre a minha necessidade, o meu interesse e uma posição que exista e tudo mais, e eu vou como empregado local. Esse é um aspecto, não é? Agora, vamos cingir mais à questão de expatriação ou carreira internacional enquanto instrumento de desenvolvimento de um talento. E, portanto, isto deve ser, idealmente, incluído numa estratégia de desenvolvimento de determinado talento, não é? E, portanto, a expatriação não deve surgir só porque é interessante e porque eu quero ir, mas porque faz sentido. Faz sentido, normalmente, para desenvolver líderes, menos ou mais séniores, em qualquer área. Eu fui enquanto líder na função RH, mas isto acontece com finanças, com logística, com qualquer área comercial, área de marketing, claro, business development, o que quer que seja. E, portanto, deve haver uma preparação, idealmente, no pós, como eu mencionava há pouco, um acompanhamento no durante e a preparação para o depois. Significa isto que quem faz isto bem pensa na expatriação para uma determinada pessoa, como dizia, enquanto instrumento de desenvolvimento daquela carreira, e a expatriação tem um objetivo. Ou seja, esta pessoa está numa determinada fase da sua carreira, tem um desempenho muito consistente
e tem, sobretudo, um potencial muito significativo, consistente também. Portanto, a expatriação surge nas discussões de talento como um instrumento poderosíssimo, talvez dos mais poderosos, para desenvolver alguém num determinado período de tempo, garantindo que, ao fim desse tempo, esta pessoa estará preparada para assumir níveis superiores de gestão, ou de liderança, ou de maior complexidade, responsabilidade. E, portanto, não deve ser vamos nos livrar desta pessoa e a carreira internacional é a grande porta de saída. Mais a mais porque tem custos elevadíssimos. Tem muitos custos. Hoje em dia, expatriar alguém, um casal, enfim, desculpem, um profissional ou uma profissional com marido e com filhos, é caríssimo. É caríssimo, porque nos processos que eu tive, a organização obviamente pagava o salário, esse salário continuava a ser pago cá, mas depois tinha que haver uma neutralização fiscal, não é? Em cima disso tinha que haver um conjunto de subsídios, digamos, que pagavam a diferencial do custo de vida, tinha que haver apoio fiscal, tinha que ser paga uma casa de igual nível, não é? Porque deixavas a tua casa, continuava a ser paga por ti cá, por exemplo, mas tinha que ser paga lá pela organização, a organização é que me tinha mandado para lá. Tinham que ser pagas escolas, não é? De crianças, dos filhos, dependendo da idade em que estavam, tinham que ser pagos carros, todos os benefícios sociais lá. Isto é caríssimo, ao fim de 4 ou 3 ou 2 anos é caríssimo. Não é? Portanto, tem que ser um investimento, e esse investimento tem que estar bem alicerçado. Não é? Porque é que estamos a fazer isto com aquela pessoa? E temos que garantir que esta pessoa, ao fim de algum tempo, está preparado para... Não é? E, portanto, ao voltar, tem que assumir uma posição que, eventualmente, ao dia de hoje, 3 ou 4 anos antes, não existe. 4 anos é demais, mas, eventualmente, 2 anos e meio, 3 anos, ainda não existe. Mas tem que ser pensada, não é? Mas essa pessoa tem que ser acompanhada durante esse processo, não é? Portanto, normalmente as equipas de gestão de talento, o gestor ou o líder que enviou essa pessoa e que será o seu sponsor, digamos assim, a um nível imediato ou superior, pode até ser superior, tem que acompanhar esse processo, não é? Tem que acompanhar a forma como a expatriação está a decorrer, quando é que vai acabar, se os objetivos estão a ser cumpridos, se a pessoa está a desenvolver as competências que era suposto desenvolver, e depois tem que preparar, pelo menos 6, 9 meses antes, sim, menos do que 9 é difícil, o seu regresso. Tudo isto é complexo, toma tempo, exige recursos, e já vi fazer-se isto muito bem e já vi fazer-se isto pessimamente. Uma questão, um investimento tão Desculpa grande... pelo me alongar. Não, sem problema, sem problema. Lá está, eu vou apanhando as coisas que tu dizes e acabei de me lembrar de uma questão. Eu trabalhei no Departamento de Recursos Humanos de um banco de investimento e nós enviávamos muitas vezes pessoas para São Paulo, para Nova Iorque, etc., naturalmente com os custos associados, não eram propriamente expatriados, mas iam durante alguns períodos e voltavam. Mas, sendo expatriados, vai dar ao mesmo para aquilo que é o objetivo. Estás a fazer um plano para expatriar uma pessoa, com os custos todos que isso tem associados, e simultaneamente estás a pôr essa pessoa, muitas vezes, numa montra para o mercado internacional. Tal e qual. E o mercado pode ir buscá-lo. Isto neste banco de investimento aconteceu várias vezes. É em casos que eu tive, mandamos Pedro. para São Paulo, mercados muito maiores que o português, não é? Mandamos para Nova Iorque, mercados muito maiores que o português, e depois alguém vai ali. Eu vivi muitos desses casos. Por um lado, de facto, porque a ideia é essa, é expor, nesta lógica que eu mencionava de desenvolvimento do talento, é expô-lo num contexto executivo de maior complexidade, enfim, de maior sofisticação, o que quer que seja. Acaba sendo ou uma pessoa muito boas, acaba por se expor mais e, portanto, alguém ou outra, não digo outra empresa, mas na mesma empresa, alguém, ele poderá receber um convite para continuar no país. Se a experiência for muito boa e se isto acontecer, haver um convite, vivi muitos casos, como digo, convite para ficar e, portanto, o que estava a ser preparado, não é, do regresso, enfim, é o plano que vai por água abaixo. Por outro lado, há aqui a chamada a vida de expatriação. Em processos deste tipo, como eu mencionava há pouco, eu usei logo este exemplo porque é dos mais, enfim, mais com maior custo também.
é confortável viver-se assim. Ou seja, nós temos expatriados profissionais. Não é? Tipicamente as empresas, quando assumem um projeto deste tipo, não o fazem por tempo indeterminado, como eu digo, são 3, 4 anos. No caso da empresa onde trabalhei, na mais recente, eram 5 anos o máximo. Portanto, ao fim de 5 anos, se não houvesse um lugar de volta, se isso não se vislumbrasse, havia um convite à pessoa ficar no país para onde tinha ido. Ou seja, localizar-se. Portanto, aceitar uma posição local, com salário local, pago localmente, porque até aí o salário era pago no país de origem. Normalmente são pagos no país de origem, com os tais acertos fiscais. Portanto, das duas uma, ou há um convite, ou ela ou ele decidem ficar. Não é? Depois existem os turistas, os expatriados turistas, não é uma má interpretação da palavra que estou a utilizar, mas são pessoas que se habituam tanto e a própria família, se havendo uma família, habituam-se de facto a este tipo de vida, que querem continuar como expatriados, mas noutro país. Portanto, no limite dos 5 anos, passam para outro país, conseguem encontrar dentro da mesma organização uma nova posição. E às vezes são os próprios desafios dentro da organização que obrigam a que a pessoa faça isso. Portanto, vamos ver, o Ofsted viajou o mundo à conta disto. Exatamente. Havia necessidade de que ele estivesse em vários países a fazer várias coisas. Portanto, ele correu o mundo. Portanto, ele era um expatriado em permanência. Sim. Não, e convenhamos, quando as coisas correm bem e uma família gosta do que está, enfim, gosta de acompanhar o expatriado nesse processo, é uma experiência fantástica, é uma experiência de vida fantástica, não é? Miúdos ou casais que vivem em vários países com conforto ao longo de muitos anos, miúdos que crescem em diferentes, ganham uma dimensão internacional da sua experiência, completamente diferente. Não é? São miúdos que ganham uma oportunidade de virem ser profissionais com uma dimensão multicultural e com um mundo, com uma visão diferente dos miúdos normais. Portanto, acaba por ser interessante. Sim. São desenraizados, de alguma forma. Exatamente. Como diz a canção, Where I Lay My Head is Home. Portanto, não são cidadãos do mundo. Ficam um bocado desenraizados, mas, por outro lado, são cidadãos do mundo. Portanto, podem viver a qualquer lado. Têm uma visão multicultural, têm uma visão do mundo muito abrangente. Mais uma questão, voltando aos Estados Unidos. Como é que vive um português nos Estados Unidos? Como é que é aceito pelos americanos? Como é que isto funciona? Porque uma coisa é ir para Angola, naquela ótica de... É o branco que vai para Angola, muito naquela ótica de quase de o especialista em determinada área. Outra coisa é ir para os Estados Unidos, onde, de repente, em vez de ires um bocadinho acima da média, se calhar vais um bocadinho abaixo da média. Como é que é ir para um país onde o mercado é tão... Sim, a minha resposta é sempre influenciada pela minha própria experiência, não é? Portanto, eu fui com 40 anos, já tinha uma experiência de trabalho grande. Eu fui para uma equipa que já me conhecia, da Europa, porque eu, enfim, no fundo, fui da Europa para os Estados Unidos. E, portanto, havia um reconhecimento da minha capacidade, da minha competência, e, portanto, não tive dificuldade nenhuma, não é? Tanto mais que, pouco tempo depois de chegar, foi-me dada a oportunidade de continuar, digamos, na equipa, ou a ter um lugar mais focado no mercado norte-americano, ou a continuar a ter um lugar mais global. Ou seja, um negócio mais pequeno, mas global, ou um negócio enorme e só Estados Unidos. E eu optei, porque já tinha experiência global, pelo negócio maior nos Estados Unidos. E saiu-me, digamos, o brinde de ter que fazer uma fusão nos Estados Unidos de 2 grandes negócios. Portanto, o que implicou uma complexidade muito grande, porque implicou saída de quase 500 pessoas. Portanto, estamos a falar eram quase 2, 3 mil cada negócio e uma saída de 500 pessoas, fusão. Isto feito num contexto que eu não conhecia bem, não é? Portanto, inclusive do ponto de vista, sabes isso, de fusões e aquisições e, portanto, integração de equipas, há que seguir um conjunto de processos legais e que nos Estados Unidos ganham outra dimensão. Depois há os aspectos da diversidade, garantir que legalmente não estamos a impactar nenhum grupo
social, afro-americanos, latinos, portanto, tem esta dimensão, é tudo muito validado, e depois fazê-lo num contexto muito diferente, não é? Numa geografia muito ampla. Digamos, o desafio acrescido foi o facto de isto ser liderado, do ponto de vista de recursos humanos, por alguém que não americano. Não é? E, portanto, esse foi o grande desafio. Agora, de resto... Foste bem aceito no fui mercado? bem aceito. Okay. Também já tinhas uma carreira na organização. É isso, isso facilitou bastante. Isso facilitou bastante, não é? Inclusive, tinha a possibilidade de pessoas que eu contactava a partir da Europa e que não me conheciam, nunca me tinham visto, de poder fazê-lo naquele contexto, digamos, ir visitar, ir ter reuniões, conhecer. À sexta-feira eu reservava sempre o almoço para ir à sede, visitar, conhecer alguém, portanto, conhecer presencial fisicamente, porque não nos conhecíamos de outra forma. E, portanto, eu senti sempre que fui bem recebido, o trabalho foi bem conduzido, mas era um expatriado, não é? Estava-me chamado um programa individual de desenvolvimento. E, portanto, que havia um ir e havia um voltar. Eu poderia ter ficado, nesse caso teria que me localizar, passar a ser empregado americano, enfim, depois todo o processo do green card, aquelas coisas. Portanto, não era isso que me interessava, voltei e a família voltou também. Portanto, agora, queria dar uma nota aqui em relação às organizações, pelo menos na visibilidade que eu tenho, em particular das multinacionais, que têm muitos casos muita expatriação. Há sempre a tendência é que esta expatriação, em particular com pessoas com elevado potencial e que claramente vão precisar fazer uma expatriação, há aqui vários aspectos que eu queria mencionar. Primeiro, antes disso, na farmacêutica onde estive, Novartis, era muito interessante que, a partir de determinado momento, para qualquer desenvolvimento na carreira, a expatriação era obrigatória. Portanto, havia até uma forma de classificação dos elevados potenciais, das pessoas com grande potencial, entre A, B e C, enfim, na altura, estamos a falar de há 20 anos, mas é interessante que a empresa dizia: tu és considerado um potencial de tipo A, ou seja, nós vemos com um grande crescimento na organização. Estás disposto a uma carreira internacional fora do país? Se não estiveres, deixas de ser A. Portanto, isto é interessante. No caso da empresa, na outra empresa, e de uma forma geral nas multinacionais, Pedro, dado o custo, dada a complexidade, dada o insucesso que pode acontecer em casos de expatriação mais à frente na carreira, tentamos sempre privilegiar que as expatriações sejam mais curtas e mais no início da carreira. Precisamente para não haver relações, não haver filhos, que é difícil, não é? Muitas vezes há relações, embora possa não haver filhos, mas a partir ali dos 30, 28, 35, é aí que se investe mais, precisamente, e em expatriações mais curtas. Portanto, ao invés de se pensar em 2, 3 anos, uma expatriação de um projeto, 3 anos, ou o que quer que seja. E, portanto, cria-se, digamos, uma panóplia de opções do ponto de vista de diversificação, podem ser o tal commuting, se for possível e viável, entre países, ou uma semana de trabalho num país, outra semana no outro. Vamos imaginar, Portugal uma semana, Espanha uma semana. E testar-se o potencial e a preparação do expatriado para depois então poder assumir expatriações de maior duração e com maior custo. Agora vou lançar-te aqui um desafio. Vamos fazer aqui um exercício aqui de uma situação. Vamos imaginar uma empresa do setor industrial. Vai abrir uma fábrica na Índia e precisa de mandar para lá alguém os primeiros 4 anos para fazer o lançamento da fábrica, etc., preparar alguém para ficar e tudo mais. Vamos imaginar que a empresa tem várias fábricas espalhadas pela Europa e que tem uma em Portugal e que dessa uma em Portugal pega-se no plant manager, no diretor da fábrica. Sim. E é a pessoa que vai e, entretanto, internamente substitui-se essa pessoa por alguém que está no segundo degrau, no degrau abaixo. Esta pessoa vai, está lá aos 5 anos, monta aquilo tudo, termina aos 5 anos, regressa. Temos um problema.
a pessoa regressa, o lugar dela já foi ocupado por alguém, estas pessoas muitas vezes não têm para onde voltar. Sim. Não, Como é que isto se resolve? Como é que isto infelizmente, se planeia? sim, vivi vários desses casos, não é? Alguns deles, lembro-me em particular de uma expatriada portuguesa de grande potencial que esteve nos Estados Unidos, não em contexto de supply chain ou de produção, mas em contexto comercial, chegou a Portugal e não havia lugar. E, portanto, ela era oriunda de um negócio mais pequeno e quando regressou, de facto, não havia lugar. O negócio já estava mais espartilhado, a reportar a outra área, não havia lugar, não é? E, portanto, quer dizer, e torna-se mais difícil, enfim, não é se calhar a melhor expressão, mas porque quando alguém vem, tem de facto outras ambições, já tem um nível de sonoridade maior do que aquele que tinha quando foi, e portanto tem outras ambições, tem outras expectativas, não é? Portanto, muitas vezes isso acontece, de facto. Ou vemos essa pessoa, digamos, com potencial para novas expatriações, e portanto muitas vezes isso acontece. É a alternativa que existe, é em vez de voltar para o país, ir para outras expatriações de outros países, para posições de maior complexidade, porque normalmente voltar para o país de origem Acaba por ser redutor. sim. Até voltar para a mesma posição, Sim. ainda que seja possível, Sim, a sim. pessoa se calhar já não está para aí. Sim. Foi daí que saiu. Sim. No Há setor da 4 ou saúde, 5 anos. No setor da saúde temos alguns casos de diretores de unidades de negócio que foram e voltaram como diretores gerais, mas são poucos os casos, Pois. não é? Como é que se gera a carreira destas pessoas? É porque depois acontece aquilo que é. A pessoa depois nunca mais tem para onde regressar e acaba por andar a saltar de país em país, até que um dia acaba por sair da organização porque se cansa de andar a correr muito. Sim, e acontece, infelizmente Isto acontece. não tem solução. Quer Não dizer, tem propriamente solução, dependerá de cada caso. Muitas vezes, e eu conheço casos assim, as pessoas de forma a voltarem, porque precisam voltar por questões de, ou os pais estão mais velhos e precisa de dar mais apoio, ou de facto há múltiplas razões, ou as crianças já cresceram e querem que façam a faculdade em Portugal, ou não sei, há múltiplas razões que neste momento não é possível enunciar, optam por funções de um nível abaixo. E perde-se, de facto, não faz muito sentido, não é? Porque perde-se o investimento. Acaba por correr mal para toda a gente. Corre mal para a organização, porque tem um ativo com um potencial muito superior e está um degrau abaixo ou dois daquelas que são as suas competências. É mau para a pessoa que esteve a fazer o investimento num país diferente, teve vários anos, que é um investimento pessoal para depois voltar para uma posição abaixo. A pessoa desmotiva, desmoraliza e provavelmente fica a olhar para o mercado e vai-se embora. Há uma estatística que eu tenho ouvido dizer, mas ainda não a li, portanto, é uma estatística, vamos mandar assim um número para o ar e vamos imaginar que é verdade, mas mais de 50% dos expatriados, quando regressam, saem da organização. Sim. E por essas razões que já mencionamos, as empresas de outplacement têm muitos expatriados que voltaram e não têm enquadramento cá. Falando de Portugal, não é? É que não tem enquadramento cá. Obviamente que é um país mais pequeno, mais limitado, aqui não há sedes de empresas multinacionais, enfim, temos algumas grandes empresas nacionais, obviamente com sede cá, e portanto a receita de facto é essa que eu mencionava ao início da nossa conversa, é de facto pensarmos na carreira de forma mais sustentada e mais estratégica. Pensarmos nós, organizações, ajudarmos a pensar, porque, vamos ver, estamos a falar de alguém que é um talento, não é? Para a organização. Um talento a muito longo prazo. Nós vemos como alguém pode vir a ser um diretor-geral, um presidente de uma região, o que quer que seja. E investimos todo esse dinheiro, não é? E depois não acautelamos o regresso. O que é que tivemos a fazer, não é? O que é que tivemos a fazer? E eu trabalhei muitos anos numa organização que, em particular, fazia, como parte do seu processo global, fazia a discussão de talentos. Ou seja, havia pelo menos 3 vezes no ano em que se discutiam os talentos dos países. Não é? Eu tive sempre muitas posições regionais, não é? E, portanto, eu reunia toda a equipa, todos os responsáveis de negócio, os respectivos gestores de recursos humanos que os apoiam e fazíamos discussões, pelo menos, cada quarter, pelo menos 3 em 3, 4 em 4 meses, sobre o talento dos seus países. Não é?
E algum desse talento estava expatriado noutros países. E, portanto, nós tínhamos sempre, obrigatoriamente, que discutir como é que a pessoa está, o expatriado, como é que como é que estão a correr as coisas, o que é que se vai passar, quando é que se vislumbra que volta ou não, quando é que tem esse final de expatriação planeado e o que é que vai fazer a seguir. As pessoas que neste momento ainda não desistiram, ainda não se fartaram de nós e continuam a ver aqui o nosso vídeo, que nesta altura estão a pensar, eu gostava de ser expatriado, mas não sei muito bem se tenho perfil, não sei bem o que é que tenho de antecipar para perceber se é para mim, se não é para mim. Quais são as premissas? Quais são eu até mais do que as premissas, quais são as características ou quais são as situações que as pessoas têm de cautelar antes de se aventurarem numa situação destas, para garantir que sabem onde é que se estão a meter? Sim, se uma empresa o deve fazer estrategicamente, um bom profissional que pensa a sua carreira a longo prazo também o deve fazer, não é? Ou seja, de facto, como eu dizia, a expatriação é uma oportunidade, sendo possível na organização de quem nos está a ouvir e havendo interesse de quem nos ouve, é uma oportunidade talvez das mais relevantes na carreira de alguém, não é? Pelo poder catapultante, digamos assim, o impacto positivo que pode ter se correr bem, tudo correndo bem, não é? Na carreira de alguém. E, portanto, o que importa, voltando à questão, é pensar de forma estratégica. É o que é que me interessa, obviamente, na minha organização, por um lado, como é que sou reconhecido, como é que sou avaliado e que tipo de conversas de carreiras são de carreiras é que têm comigo. Nem todas a fazem, não é? E, portanto, isso é importante que isso seja, de facto, uma prática regular, não é? Haver essa discussão de talento, pelo menos uma vez por ano, com cada um de quem nos ouve, e começar a ter essa discussão, essa conversa com os respectivos líderes, não é? Até que ponto é que eu tenho interesse ou não numa carreira internacional, que oportunidades é que tenho, qual é a possibilidade que me dão, e muitas vezes, e não desistir, ou seja, ainda que não haja a possibilidade, sendo uma organização que tem essa possibilidade, tem outros escritórios, está presente noutros países, enfim, haver um projeto pessoal. Ou seja, ainda que, não sei se me estou a explicar, embora se não for a empresa a dizer-me, Pedro, eu vejo como, não é, alguém que vai beneficiar imenso e vai se desenvolver muito com uma carreira internacional, o Pedro perguntar que oportunidades é que eu tenho, ou seja, bater à porta, não é? Procurar. E se isso não for possível nessa organização, pois procurar um projeto onde isso seja possível, não é? E nós, enquanto país, vamos ter sempre, enfim, já nem falamos de imigrantes, e mais a mais no espaço europeu ou noutras geografias, vamos ter sempre, cada vez mais, esta necessidade, não é? Porque as oportunidades em Portugal, infelizmente, não são limitadas, não é? E vamos estar... e depois houve, de facto, algum esvaziamento, em particular das multinacionais, das posições de liderança em Portugal, não é? Portanto, trabalhando numa multinacional, e alguém que está com 30 anos, ou 20 e muitos, ou 30 e poucos, e tem um grande potencial, necessariamente vai ter que equacionar uma saída para o exterior. Em relação ao perfil, mencionámos as características, não é? Obviamente que a fase da vida, não é? A carreira, e eu passo a expressão da carreira, porque eu gosto mais de falar em percursos profissionais do que carreira, mas para simplificar, a carreira é esta confluência, muitas vezes, mágica da fase da vida em que eu estou, não é? Estou nos 30, estou nos 40, estou nos 50. Temos momentos e necessidades diferentes com a fase de carreira em que estou, não é? E até a fase biológica de vida em que estou, não é? Tenho mais, enfim, mais energia para enfrentar um desafio destes ou não, e portanto... E isso muitas vezes é uma confluência de vários aspectos que nós, grande parte deles, não controlamos. Temos sempre aqui estes pozinhos de sorte que às vezes surgem, não é? E eu vi pessoas fazendo carreiras, enfim, com muito à base da sorte que tiveram e de quem conheceram, não é? Mas depois que chegam a um ponto em que não é consistente, em que não conseguem dar resposta aos desafios e isso é muito importante. E, portanto, estas são as conversas que muitas vezes nós temos com quem está interessado nisso, com quem pensa nesses projetos,
E quem o quer fazer, não tendo na organização em que está, acaba por procurar fora, não é? E é isso que muitas vezes se perde até ao início, não é? Muitas vezes se perde-se ao início, nem a expatriação começou. O que é mais lamentável, Pedro, a meu ver, é, como dizíamos há pouco, todo o investimento que é feito, depois chega-se ao fim e perdem-se talentos, não é? Exatamente. Em quem nós investimos muito. Uma última questão, última até ver, se não surgirem outras. Mas aqui, já mais perto agora aqui do fim da nossa conversa, gostava de te lançar aqui um desafio, aqui um bocadinho tão provocatório, que é, imagina que tinhas outra vez 25 anos, que nunca tinhas saído de Portugal, qual era o país... Eu estou a dizer isto por uma razão muito simples. Eu, quando tinha 29 anos, fui à Austrália, estive lá um mês e tive uma vontade imensa de ir para lá trabalhar. Depois acabou por não se proporcionar por questões familiares, porque já era casado, tinha um filho, etc. Sim. Havia várias questões. No entanto, se tu tivesses outra vez 25 anos, pudesses olhar para o mundo e pensar onde é que eu quero trabalhar, qual é o país para onde eu quero ir agora, para onde é que tu ias? Sabendo o que sabes hoje, naturalmente. Eu acho que acertaste possivelmente países desse tipo, não é? Nova Zelândia, Austrália. Gostava de ter tido, e agora já fugindo mais à questão, mas gostava de ter tido uma experiência. Eu trabalhei com a Índia, com a China e com o Japão, que são países fantásticos, tenho uma paixão pela Índia, mas países mais do Extremo Oriente gostava imenso de ter uma experiência aí, em Singapura. Quase que surgiu a oportunidade, mas depois não avançou. E a América Latina, não é? Mas isso porque talvez seja um país onde eu nunca trabalhei e gostava de ter trabalhado. Mas voltando à questão, 25 anos, sim, eu acho que eu estimulo muito os meus filhos, estão com 19 e com 18, a poder fazê-lo logo que possível, não é? Porque de facto ganha-se uma vida diferente, não é? Mas possivelmente nos 25 anos, sim, talvez. Austrália, países desse tipo, sim. Nova Zelândia, países fantásticos. Ok, olha, Rui, muito obrigado, por este bocadinho muito interessante, pela tua disponibilidade, pela generosidade da tua partilha. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Pedro. Foi um gosto ter-te aqui. É sempre um gosto ter-te connosco. Muito obrigado por terem aguentado até ao fim. Espero que não tenhamos sido muito chatos, particularmente eu, porque o Rui foi fantástico, como sempre. Muito em breve teremos uma nova edição de Header Executive Talks. Fiquem atentos e até breve.